Vamos lá, galera, segundo ano, vamos começar então. Eu sou o professor Ribamar, nós vamos trabalhar a produção textual, a nossa redação Jedi nota 1000, e aí nós queremos, é claro, nesse primeiro nosso momento de aula de redação, eu queria trazer com vocês sobre alguns aspectos fundamentais do texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual muito usual, bastante utilizada principalmente nos grandes vestibulares e no maior, que é o Enem. Então eu queria trazer para você a noção primeira dessa primeira parte, a primeira parte do texto dissertativo argumentativo. Você sabe muito bem que o corpo do texto dissertativo argumentativo, ele tem então introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que você, claro, você sabe que cada parte dessa, tanto na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, cada parte tem uma função. E essa função você precisa então descobri-la, você precisa aprender para que você possa cumprir a exigência desse texto. Então vamos comigo lá. Quando você pega a introdução, essa primeira parte, eu quero que você tenha essa noção comigo. Qual é a noção? De que a introdução, ela tem essa noção de porta aberta que seduz o leitor a explorar os caminhos de um pensamento. Então, comigo, porta aberta. É na introdução que você vai seduzir, que você vai conduzir aquele que está lendo a sua redação a percorrer contigo o restante de todo o desenvolvimento da sua redação. Então, você vai começar a perceber comigo essa primeira noção. Primeira coisa, então, a sua introdução, você tem que ter a noção de que você está abrindo a porta para as pessoas conhecerem o que você está escrevendo. Então é importante demais esse primeiro momento do texto. Por isso que, se é verdade que nós falamos que ela é uma porta aberta, também pode ser verdade que o texto dissertativo argumentativo, a introdução, ela pode fechar portas. Então você pode impedir alguém de prosseguir, de sentir seduzido a percorrer os caminhos do seu texto, ok? Eu tenho que fazer aqui, então, nesse momento, quando nós entramos na introdução, quando nós queremos descobrir qual é o objetivo da introdução, qual é a função da introdução, qual é a missão da introdução, você tem que perceber comigo aqui três coisas fundamentais que eu quero explorar contigo. Então veja bem comigo aqui uma coisa. Primeira, o leitor, ele quer ver na sua introdução três coisas. Quem está lendo a sua redação, quem está corrigindo a sua redação, ele quer ver três coisas. Ou seja, a função da introdução, a missão da sua introdução, ela se resume nessas três situações. A primeira, o leitor ele quer ver você elaborar uma estratégia de contextualização. Ele quer ver você fazer isso, cara. Faça isso. Elabore uma estratégia de contextualização. Professor, o que é isso? Calma, que nós vamos ser nos próximos capítulos. Calma que nós vamos ver o que é isso aí. Então, a segunda coisa que o leitor ele quer ver na sua redação, evidenciar o tema. Qual é a proposta de redação que você está escrevendo? Qual é a proposta? É sobre violência, é sobre bullying, é sobre a pandemia. Então, você vai ver qual é o tema que você está escrevendo. Exponha isso. Diga ao leitor, eu estou escrevendo sobre a violência contra a mulher, eu estou escrevendo sobre a intolerância, estou escrevendo, então diga isso na sua introdução. Terceira coisa que você tem que fazer de forma fundamental, aqui, nesse momento, cara, meu velho, quando você pega essa parte aqui de expor o ponto de vista, a tese, essa é a parte central da sua redação. Lembra comigo, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que ele tem como finalidade você defender um ponto de vista. Você levar alguém a se convencer de que a sua ideia, de que seu pensamento é válido, é importante, é aquilo que realmente você pode falar sobre o tema e as pessoas então entender realmente esse ponto de vista dele é verdadeiro. Então lembre-se comigo, já que eu tenho que expor uma ideia, já que eu tenho que expor meu ponto de vista, nós damos esse nomezinho aí de tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista, é a sua opinião. Depois nós vamos ver que nós trabalhamos, eu oriento os meus alunos a trabalharem a tese como caminhos argumentativos. Professor, o que são caminhos argumentativos? Cenas dos próximos capítulos. Acompanhe comigo, então, a continuidade. E aí, nós entramos nessa terceira parte, que é como elaborar, ou seja, o que é elaborar uma estratégia de contextualização?
O que é uma estratégia de contextualização? Entenda comigo, quando você é a parte inicial do seu texto, essa parte inicial do seu texto, você então vai ter que chamar a atenção de quem está lendo a sua redação. Você tem que mostrar que você inclusive é diferente, que você tem uma capacidade de pensar sobre esse tema de várias formas, de fazer vários links, de conseguir, você consegue interagir com outras áreas, com outras áreas de conhecimento e assim por diante. Você consegue interagir, você tem capacidade para isso. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que você assiste filmes, que você assiste séries, que você então tem isso aqui. O que é a estratégia de contextualização? É a capacidade de você relacionar o problema que está sendo discutido com isso aqui, ó, com filmes e séries, com uma citação de um filósofo, de um sociólogo, de uma legislação, de uma obra literária. Aí você fala assim, professor, eu não tenho essa capacidade. Claro que tem, meu brother. Você tem essa capacidade sim. Sabe por quê? Porque você com certeza você tem Netflix, você assiste filmes na sua casa, você assiste séries na sua casa. Com certeza você, na sua aula de filosofia e sociologia, o seu professor, ele traz assim inúmeros filósofos e inúmeros pensamentos massa para você utilizar na sua redação. Você com certeza tem legislação, você tem certeza que conhece obra literária. Então, você com certeza no seu professor de história te dá várias situações históricas. E aqui fala, professor, mas situação histórica? Sim, meu brother, presta atenção. Todo problema, ele tem uma linearidade causal. O que é isso? É que ele tem um início, um meio e um fim. Quando você fala sobre mobilidade urbana, o problema da mobilidade urbana, se você for pensar comigo, observe como é que foi povoado, como é que historicamente foi povoado o Brasil, o território brasileiro. Começa a ver isso, para você perceber que quando tudo vai para os centros urbanos, você percebe que vai ficar centralizado também em apenas um local, em uma localidade. E por isso é que nós vamos então perceber que existe um fator histórico para você levar em consideração a respeito dos problemas. Então, o que é a estratégia de contextualização? Comigo, é você ter a capacidade de você relacionar o problema com filmes e séries, é você fazer uma citação filosófica logo no início, é você fazer um percurso histórico, é você abordar uma obra de arte, é você trazer uma música. Cuidado com a música, viu? Cuidado com a música. Você vai falar assim, sobre violência, aí daqui a pouco você vai trazer, segundo a música da Valesca Popozuda, tiro, porrada e bomba. Não é assim não, calma, você não vai por isso aí não, viu? Depois nós vamos explicar bem como é que você vai utilizar isso. A comparação geográfica, como que está sendo tratado, vamos lá, como é que está sendo tratada a pandemia lá no país X e como é que está sendo tratado a pandemia no país Y. Você pode fazer essas comparações geográficas, você pode também criar uma definição. Se você está falando sobre violência contra a mulher, por que você não começa então exemplificando, definindo o que é feminicídio, criando uma definição? Por que você também não traz um dado estatístico para mostrar que esse problema ele é crescente? Então, meu brother, primeira coisa na sua redação, na sua introdução, quando você iniciar o seu texto, você vai então elaborar uma proposta de contextualização. E as propostas de contextualização, a ideia de contextualização é de você relacionar o problema com filmes, com citação, esses que nós descrevemos aí para você. Olha só, para a gente então seguir, olha bem como é que é interessante isso aqui. Ó. Quando você pega, aqui nesse caso, você tem então, nesse exemplo, uma proposta sobre o bullying. Você tem uma proposta sobre o bullying. E você leu aquele livro extraordinário de Raquel Aramilo Palácio. E aí você quer mandar bem na sua redação. Você quer fazer diferente. Você não quer fazer mais do mesmo. E aí você então, ao ler aquele livro, você lembrou, cara, o personagem principal, ele sofre bullying na escola. E o tema da redação é sobre bullying. Aí você então faz um link. Aí você vai fazer no seu texto, colocar no seu texto. Imagine quando o corretor pegar a sua redação e o cara olhar lá e ver assim, rapaz, esse menino sabe, esse aluno, ele sabe utilizar livros, ele sabe utilizar uma obra literária. Agora, como é que você faz isso? Olha aqui. Eu fiz um exemplo para você entender como é que você vai fazer a contextualização utilizando uma obra literária. Olha lá, na obra Extraordinário, então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Você vai utilizar então aqui, você vai dizer
qual é a obra que eu vou relacionar ao tema. Qual é a obra? O que você leu? Aí você vai trazer para cá, você vai expor logo no primeiro período, na obra Extraordinário. Qual é a obra? Extraordinário. Quem é o autor? Segunda coisa, você vai dizer quem é o autor. Aí você vai colocar lá, logo em seguida, de Raquel Jaramillo Palácio. O que aconteceu? Aí você vai dizer o seguinte, responda aqui, qual trecho vou ligar ao tema? Qual é o tema, qual é o trecho do livro que eu li que se relaciona com o tema? Aí você vai lá comigo. Aí você coloca terceira situação da estratégia de contextualização utilizando a obra literária. Você vai utilizar lá alguém, protagonista, olha bem, protagonista, que nasceu com uma séria deformidade facial, luta pela igualdade na sua escola. Olha aí a estratégia. Olha lá. Opa, luta de igualdade. O que é o bullying? É uma desigualdade. O que é o bullying? É exatamente alguém que é uma ação de desigualdade. Então você luta lá, você coloca lá na sua redação, ó, luta pela igualdade aonde? Na sua escola. O segundo período, olha como é que eu vou fazer. Em face disso, nota-se que fora das páginas literárias, eu queria que você olhasse bem para isso aqui, ó. Fora das páginas literárias. Eu vou até marcar para você aqui, ó. Fora das páginas literárias. Por quê? Porque você não pode ficar lá. Você tem que trazer agora para a realidade do tema. Você tem que trazer agora para aquilo que é o tema que está sendo discutido agora. Aí você vê então, fora das páginas literárias, esse problema afeta. Aí você vai dizer o que ele afeta. O crescimento dos casos de bullying nas escolas, nos estabelecimentos educacionais brasileiros. Depois nós vamos continuar o exemplo. Mas eu queria que você pegasse então, qual é a primeira coisa que eu vou trazer para o meu texto? A estratégia de contextualização. Na estratégia de contextualização que nós estamos vendo, qual é a primeira aí que nós estamos vendo aí? Qual é a primeira? Nós estamos vendo sobre a utilização de uma obra literária, ok? Então vamos para frente aí, vamos lá. Quando você pega então, olha bem a segunda coisa, quando você pega comigo aí, bem claro, qual é o segundo passo que você vai fazer? O segundo passo é você evidenciar a proposta. Você vai evidenciar a proposta. Então eu fiz a primeira parte, ó, primeira parte da introdução, estratégia de contextualização. Segundo passo da introdução, qual é o segundo passo? Evidenciar a proposta. O que você está discutindo? Então vamos lá, o que você está discutindo? Qual é o tema? Bullying. Aí você vem comigo lá então. Você fez lá estratégia de contextualização, obra extraordinária, ponto. Continuando, qual é a segunda parte, qual é a segunda exigência da introdução? Segunda exigência, você vai expor o tema, vai expor a proposta, vai expor o problema que está sendo discutido. Aí você vem, em face disso, nota-se que fora das páginas literárias, esse problema afeta as escolas brasileiras, uma vez que são crescentes os casos de bullying. Olha aí, olha o tema, olha a segunda exigência sendo cumprida aí. Olha a segunda exigência. Qual é a segunda exigência? Eu vou abordar o tema, eu vou expor o tema, eu vou dizer o que eu estou escrevendo. Então já contextualizei, liguei então ao tema, apresentei o tema. Qual é a terceira exigência? Apresentação da sua opinião, a sua tese, o seu ponto de vista, o seu caminho argumentativo. Então vamos lá para o terceiro ponto, que é fundamental. É aqui que fecha a sua introdução. É aqui que você mostra, então, para quem está lendo a sua redação, aquilo que você vai argumentar. Vamos para a última parte agora. Então, dessa forma, olha o conectivo aqui. Atenção, conectivo de finalização de parágrafo. Dessa forma, você pode colocar nesse sentido, diante disso, e assim por diante. Dessa forma, olha lá, a má formação ética, atenção para isso aqui, atenção, a má formação ética da sociedade, além, olha o conectivo, além, olha a adição, eu estou adicionando então uma outra situação, além da padronização por meio de estereótipos, fazem o quê? Promovem essa patologia social, esse problema na sociedade. Então, meu queridão, aqui nesse momento você
fecha a sua introdução de maneira bem simples. 3 passos. Estratégia de contextualização. Relaciona uma obra literária, relaciona um filme, relaciona uma série, relaciona o que você, às vezes você costuma ver, o professor apresentar filósofos, fatos históricos, relaciona isso ao problema. Você vai mandar bem demais na sua redação. Segunda coisa, você vai trazer o quê? Você vai trazer o tema. Qual é o tema que está sendo abordado? Qual é o tema que você está discutindo? Mostre para quem está lendo a sua redação o que realmente você está trazendo, você está discutindo nessa redação. E por último, a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista. Por isso, cumprindo essas exigências, a sua introdução vai estar nota 1000, você vai tirar uma notaça se você fizer esses 3 passos que nós estamos trazendo para você, ok? Primeiro passo, nós vamos trazer qual é? A estratégia de contextualização. Segundo passo, apresentação do tema. Terceiro passo, apresentação da tese. Eu só quero, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero que você pense comigo o seguinte, olha galera, olha o que ele abordou na tese dele. A má formação ética da sociedade. Olha o que ele colocou. 1. Qual é a causa do bullying nas escolas? Qual é a causa do bullying nas escolas? Ele está dizendo aqui, na minha opinião, a causa do bullying nas escolas é a má formação ética da sociedade. Qual é a causa do bullying na sociedade? Segunda causa que ele vai abordar, além da padronização por meio de estereótipos. Então existe uma padronização também dos estereótipos. Ele coloca 2 causas, ele coloca 2 caminhos argumentativos. O que esse cara está fazendo? Qual o exemplo que eu estou dando para vocês? Por que eu fiz isso aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, meu brother, que você já tem um planejamento de texto. Planejamento de texto é competência 4, é competência 3 e 4 do Enem. Então você já vai se ligando nisso, nessa parada. Plano de texto, sequência textual. Então significa dizer que a má formação ética vai ser meu parágrafo de desenvolvimento número 1 e a padronização por meio de estereótipo vai ser o meu parágrafo de desenvolvimento número 2, plano de texto. E aí você cumpre a exigência fundamental que é expor uma introdução com esses 3 passos, ok? Fique para a próxima, fique na próxima aula, vamos continuar falando sobre as estratégias argumentativas. Eu quero trazer exemplos para vocês e que a gente possa construir uma introdução, 10 anos, uma introdução que você possa cumprir a exigência e obter uma redação Jedi. Falou galera!